Esse é nosso pior comportamento. Mas como lidar com as conversas decisivas corretamente? Ao empreendermos diálogos complicados, fazemos pausas, respiramos profundamente, anunciamos ao nosso eu interior: Ei, essa conversa é decisiva? Preciso prestar bastante atenção e depois nos comportarmos da melhor maneira possível? Ou quando prevemos uma conversa potencialmente perigosa, nós a enfrentamos em vez de fugirmos? Às vezes, enfrentamos corajosamente assuntos polêmicos, monitoramos o nosso comportamento e fazemos o melhor possível. Apresentamos ótimo comportamento, às vezes somos simplesmente bons. E depois temos diante de nós o resto de nossa vida. Esses são os momentos quando, seja qual for o motivo, prevemos uma conversa decisiva ou estamos no meio de uma e com nosso pior desempenho. Gritamos, ignoramos, dizemos coisas sobre as quais depois nos arrependemos, quando as conversas são importantíssimas, ou seja, quando passam de casuais a decisivas. Geralmente estamos em nossa pior forma. Por quê? Porque somos projetados erroneamente quando as conversas passam de rotineiras a decisivas. Temos problemas. Isso ocorre porque as emoções não nos preparam para o diálogo eficiente. Inúmeras gerações de aprimoramento genético levam o homem a lidar com a conversa decisiva por meio da força física e da fuga, sem explorar a persuasão inteligente e a análise. Por exemplo, imagine uma típica conversa decisiva. Alguém diz algo que você discorda sobre determinado assunto que você considera importante, o que faz com que os pelos em sua nuca fiquem eriçados. Como os pelos você consegue lidar? Infelizmente, nosso corpo faz mais. Dois órgãos minúsculos, situados acima dos rins, bombeiam adrenalina na corrente sanguínea. Isso é involuntário, uma ação das glândulas suprarrenais com a qual temos de conviver. E não é tudo. O cérebro desvia sangue das atividades que não consideram essenciais para tarefas de alta prioridade, como bater e correr. Infelizmente, à medida que os grandes músculos dos braços e das pernas recebem mais sangue, as sensações de raciocínio de nível superior do cérebro recebem menos. Em consequência, acabamos enfrentando conversas desafiadoras com os mesmos equipamentos disponíveis para um macaco rezo. Estamos sob pressão. Acrescentamos outro fator: as conversas decisivas são quase sempre espontâneas. Na maioria das vezes surge do nada. E como somos pegos de surpresa, somos obrigados a realizar uma interação humana muito complexa, em tempo real, sem livros, treinadores e certamente sem intervalos, e enquanto uma equipe de terapeutas corre em nosso socorro e nos enche de ideias formidáveis. Com o que você tem que trabalhar? A questão atual ou o outro? E um cérebro preparando-se para lutar ou fugir? Não admira que muitas vezes digamos e façamos coisas que fazem sentido naquele momento?
mas posteriormente parece pura idiotice. O que passou pela minha cabeça? Ficamos nós perguntando. A verdade é que estávamos envolvidos na realização de tarefas múltiplas em tempo real, com o cérebro trabalhando em outra coisa. Tivemos sorte em não termos sofrido um acidente vascular cerebral. Estamos confusos. Agora vamos complicar a situação ainda mais. Você não sabe por onde começar. Está improvisando à medida que prossegue, porque não viu muitos modelos reais de aptidões eficazes de comunicação. Digamos que tenha de fato planejado ter uma conversa difícil, talvez até tenha ensaiado mentalmente. Sente-se preparando e calmo. Será bem-sucedido? Não necessariamente. Você ainda pode se dar mal, porque a prática não é sinônimo de perfeição. A prática perfeita, sim. Isso significa que primeiro temos de saber o que praticar, e às vezes não temos essa informação. Afinal de contas, talvez nunca tenhamos visto a melhor maneira de lidarmos com determinado problema. Talvez saibamos o que não fazer, como o exemplo de vários amigos, colegas e sim, até mesmo nossos pais. Na verdade, talvez até tenhamos jurado que não agiríamos como eles, sem contar com modelos positivos. Ficamos mais ou menos confusos. Então o que fazemos? Exatamente o que a maioria faz. Improvisa. Juntamos as palavras, criamos determinado estado de espírito e inventamos o que achamos que dará certo. O tempo todo, multiprocessando com um cérebro subnutrido. Não é de espantar que quando a situação importantíssima, costumamos apresentar nosso pior comportamento. Agimos de forma autodestrutiva e em nosso estado de perplexidade e confusão. As estratégias que escolhemos para lidar com as conversas decisivas são perfeitamente desenvolvidas para impedir nós de conseguir exatamente o que desejamos. Tornamos nós nosso maior inimigo e nem mesmo percebemos. Eis como funciona. Digamos que a pessoa amada lhe dá cada vez menos atenção. Você percebe que ela tem um emprego que exige muito dela, mas você ainda gostaria que passasse mais tempo junto, e por isso lança algumas indiretas, ao que outra pessoa não reage muito bem. Então você resolve não pressionar mais e se calar. Obviamente, visto que você não está contente com a situação, sua insatisfação transparece por meio de observações sarcásticas ocasionais. Nossa, trabalhando até tarde de novo. Será que você precisa mesmo de todo o dinheiro do mundo? Infelizmente, é aqui que o problema torna-se autodestrutivo. Quanto mais você se queixa e revida, menos a pessoa amada deseja ficar com você. Assim, ela passa cada vez menos tempo com você. Por sua vez, você torna-se cada vez mais insatisfeito. E o círculo vicioso continua. Na verdade, seu comportamento agora está criando exatamente o que você não queria. Desde o início, você passa a fazer parte de um círculo autodestrutivo.
negativo. Ou considere o que está acontecendo com seu colega Terry no alojamento de estudantes. Ele usa suas roupas e as dos outros dois, sem pedir. E orgulha-se disso. Na verdade, um dia ao sair do apartamento, ele anunciou sem qualquer constrangimento que estava usando uma peça de cada um. Você identificou a calça de Taylor, a camisa de Scott e assim até mesmo os novos sapatos e meias de Chris? É melhor nem imaginar qual de suas roupas ele estava usando. Sua resposta, naturalmente, foi falar mal de Terry pelas costas. Ou seja, até o dia em que ele ouviu você difamá-lo a um amigo. E agora você está tão constrangido que evita encontrá-lo. Contudo, quando você não está no apartamento, ele usa suas roupas, come sua comida e usa o seu computador. Tentamos outro exemplo. Você que é todo certinho, compartilha o escritório com um porcalhão de primeira. Seu colega de trabalho lhe deixa bilhetes escritos com giz de cera no arquivo, com ketchup, em um saquinho de batatas fritas e com um pincel atômico em sua agenda. Você, por outro lado, sempre lhe deixa recados datilografados em post-it datilografados. No início vocês se toleram, depois passaram a se irritar. Você começou a importuná-lo sobre a limpeza e ele a resmungar porque você estava importunando. Então, começando a reagir um ao outro, toda vez que você resmunga, ele se irrita e, bem, digamos que ele não faz limpeza alguma. Sempre que ele o chama de baba fixada na fase anal, você jura que não cederá ao seu comportamento sujo e vil? O que resultou de toda essa implicância? Você está mais certinho do que nunca e a metade da área de trabalho pertence ao seu colega. Está prestes a ser condenado pelo Serviço de Saúde Pública. Vocês estão presos em um ciclo vicioso, autodestrutivo. Quanto mais vocês se irritam, mais criam um comportamento que ambos desprezam.